Como será que uma mulher consegue juntar os pedaços do coração depois de ser trocada pelo homem com quem viveu por 15 anos? A história de Adelaide é daquelas que apertam o peito, mas também aquecem a alma. E me conta, você acha que Ricardo vai se arrepender da escolha que fez? Antes da gente começar, já se inscreve no canal, porque sua inscrição ajuda muito e apoia nosso cantinho de histórias. Agora pega seu café e vem viver essa história comigo. O ano era 1987, daqueles tempos em que a vida corria devagar, o café passava no coador de pano e as vizinhas sabiam da vida umas das outras antes mesmo do almoço ficar pronto. Na pequena vila de Santa Rosa do Vale, todo mundo conhecia Adelaide. E não era só porque ela era bonita, não. Era porque tinha um jeito calmo, educado, daqueles que faz qualquer lugar parecer mais acolhedor. Aos 38 anos, Adelaide continuava chamando atenção quando passava pela praça da igreja com seus vestidos floridos e o cabelo castanho preso num coque elegante. Mas, nos últimos tempos, o brilho dela andava meio apagado. Ricardo, seu marido há 15 anos, já não olhava mais para ela do mesmo jeito. O homem que antes chegava da fazenda trazendo doce de leite embrulhado em papel e um beijo demorado na testa, agora mal conversava durante o jantar. E Adelaide percebia. Mulher percebe essas coisas no silêncio, né? O problema é que ela fazia de conta que não via. Numa tarde de domingo, enquanto Adelaide estendia lençóis no quintal, ouviu o barulho da caminhonete de Ricardo entrando depressa. Só que ele não desceu sozinho. Uma moça muito jovem estava no banco do passageiro. Devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo loiro armado, roupa apertada e um sorriso que parecia ensaiado. Adelaide sentiu o estômago gelar antes mesmo de ouvir qualquer explicação. Ricardo entrou na cozinha sem coragem de encarar a esposa por muito tempo. Tirou o chapéu, passou a mão no rosto e disse baixo: "A gente precisa conversar." E quando um homem fala isso daquele jeito, dificilmente vem coisa boa. Adelaide ficou parada perto do fogão a lenha, segurando a colher de pau com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ricardo então soltou, seco, como quem queria arrancar um curativo rápido: "Eu me apaixonei por outra pessoa." O silêncio que veio depois parecia até fazer barulho. Lá fora, dava para ouvir as galinhas ciscando e o rádio do vizinho tocando um modão triste. Adelaide piscou devagar, tentando entender como 15 anos podiam ser jogados no chão daquele jeito. "Quem é ela?" perguntou quase num sussurro. Ricardo respirou fundo. "O nome dela é Patrícia." Adelaide olhou pela janela e viu a moça ajeitando o batom pelo retrovisor da caminhonete. Aquilo doeu mais que a frase. Porque não era só traição, era humilhação. E numa cidade pequena, humilhação ganha perna rápido. Na manhã seguinte, Santa Rosa inteira já comentava. Tinha gente com pena, tinha gente fofoqueira. E tinha até quem dissesse que Adelaide precisava se cuidar mais, como se a culpa fosse dela. Só que Adelaide não chorou na frente de ninguém. Fez café, varreu a varanda e seguiu em pé, mesmo sentindo o coração em pedaços. Mas naquela noite, sozinha no quarto vazio, ela finalmente deixou as lágrimas caírem. Olhou a marca mais clara no dedo onde a aliança costumava ficar e perguntou baixinho para si mesma: "Onde foi que eu me perdi de mim?" Só que Adelaide ainda não fazia ideia que perder Ricardo seria justamente o começo da melhor parte da vida dela. Os dias seguintes foram difíceis. Adelaide acordava cedo, como sempre, alimentava as galinhas, cuidava da horta e tentava ocupar a cabeça, mas bastava atravessar a praça da cidade para sentir os olhares. Em vila pequena, o povo transforma a dor alheia em passatempo. Algumas mulheres cochichavam atrás das cortinas, outras fingiam simpatia só para arrancar informação. E Adelaide, com toda a dignidade que ainda restava dentro dela, seguia caminhando de cabeça erguida, mesmo querendo desaparecer às vezes.
Ricardo já não dormia mais em casa. Tinha ido morar numa casa arrendada perto da estrada, junto com Patrícia. Diziam que a moça adorava passear de braço dado com ele na cidade, como se precisasse mostrar troféu. E Ricardo parecia encantado demais para perceber o ridículo. Comprou roupas novas, começou a usar perfume forte e até passou a pintar os fios brancos do cabelo. O homem estava tentando voltar a ser jovem. Só não percebia que estava ficando bobo. Numa sexta-feira de manhã, Adelaide foi até a venda do seu antero comprar farinha e querosene. Tentou entrar e sair rápido, mas ouviu uma risadinha perto do balcão. "Tem homem que larga mulher boa por emoção passageira", comentou uma senhora baixinho, achando que Adelaide não escutaria. Outra respondeu: "Mas também, homem não larga casa feliz." Aquilo bateu forte. Adelaide sentiu o rosto queimar de vergonha. Pegou as compras e saiu sem dizer nada. Só que na pressa tropeçou num degrau torto da calçada. As sacolas caíram no chão e os ovos se quebraram ali mesmo. Antes que ela pudesse se abaixar, uma voz firme surgiu atrás dela. "Calma, deixa que eu ajudo." Adelaide levantou os olhos e viu um homem alto, forte, de camisa clara dobrada nos braços e cabelo grisalho aparecendo no canto da testa. Ele tinha um jeito sério, mas o olhar era gentil. Era Maurício. Fazia poucos meses que ele tinha voltado para Santa Rosa, depois de muitos anos trabalhando em outra cidade. Alguns diziam que ele tinha comprado uma fazenda grande perto do rio. Outros comentavam que ele tinha dinheiro, mas vivia sozinho desde que perdeu a noiva muitos anos atrás. Maurício se abaixou, pegou as compras espalhadas e separou os ovos que ainda tinham sobrado inteiros. "Ainda salvou alguns", disse com um meio sorriso. Adelaide tentou agradecer, meio sem graça. "Obrigada. Eu estava distraída." "Às vezes a vida distrai a gente na marra", respondeu ele num tom calmo, como se entendesse mais do que dizia. Adelaide sentiu algo estranho naquele momento. Não era paixão, era acolhimento. Fazia tanto tempo que ninguém olhava para ela com cuidado, que aquilo quase emocionou mais do que deveria. Maurício levou as compras até a casa dela, mesmo Adelaide insistindo que não precisava. No caminho, conversaram pouco, mas o silêncio entre eles não era desconfortável. Quando chegaram no portão, ele olhou a varanda simples, cheia de samambaias penduradas, e comentou: "Sua casa tem cara de lar de verdade." Adelaide sorriu de leve pela primeira vez em semanas. Um sorriso tímido, mas sincero, e Maurício percebeu. Antes de ir embora, ele tirou o chapéu e disse: "Se precisar de qualquer coisa, eu moro na fazenda Bela Vista." Adelaide apenas assentiu. Só que naquela noite, enquanto tomava café sozinha na cozinha, percebeu que pela primeira vez desde a separação, não tinha chorado. E sem entender direito o motivo, acabou lembrando do olhar de Maurício mais vezes do que deveria. Será que o coração dela ainda seria capaz de amar outra vez? Com o passar das semanas, Adelaide começou a reencontrar pequenos pedaços dela mesma. Voltou a cuidar do jardim da frente, colocou uma toalha bonita na mesa do café e até passou a prender o cabelo de outro jeito. Não era para impressionar ninguém, era só vontade de se sentir viva outra vez. E curioso como certas mudanças começam silenciosas, né? Primeiro a pessoa troca as flores da varanda, depois percebe que também está florescendo por dentro. Maurício aparecia de vez em quando na vila, sempre educado, tranquilo, sem aquele jeito exibido de homem que quer chamar atenção. Às vezes passava na porta da casa de Adelaide, trazendo queijo fresco da fazenda ou alguma fruta colhida do pomar. "Sobrou demais lá em casa", dizia ele, mesmo sendo óbvio que era desculpa para vê-la. E Adelaide começava a esperar por aquelas visitas sem admitir nem para si mesma. Numa tarde de sábado, aconteceu a festa junina da igreja de Santa Rosa. A vila inteira apareceu. Tinha bandeirinhas coloridas, sanfona tocando, quentão no fogão de ferro e crianças correndo pela praça. Adelaide quase não foi.
Achava que ouviria comentários maldosos, mas sua vizinha, Dona Nair, praticamente arrastou ela de casa. Você não vai deixar tristeza envelhecer você antes da hora, minha filha. Adelaide acabou indo com um vestido azul simples, mas tão bonito que muita gente virou o rosto quando ela chegou. E Ricardo também viu. Ele estava sentado numa mesa com Patrícia, mas ficou observando Adelaide atravessar a praça iluminada pelas bandeirinhas. Talvez tenha sido naquele instante que ele percebeu uma coisa. Adelaide continuava linda. Só que agora parecia distante dele de um jeito que incomodava. Patrícia percebeu o olhar do namorado e fechou a cara na mesma hora. Vai ficar olhando para ex-mulher até quando? Soltou atravessado. Ricardo desviou os olhos irritado. Para com isso. Só que o clima entre os dois já não era mais como no começo. A novidade estava passando e junto com ela o encanto também. Enquanto isso, Adelaide tentava se divertir perto da barraca de pescaria quando ouviu uma voz atrás dela. Achei que você não vinha. Era Maurício. Ele usava camisa xadrez escura, botas limpas e um sorriso discreto que deixava qualquer mulher nervosa. Adelaide sentiu o coração tropeçar dentro do peito. Eu quase fiquei em casa, respondeu. Ainda bem que não ficou. E aquilo saiu tão sincero que ela até desviou o olhar sem graça. Mais tarde, durante a quadrilha improvisada da festa, Dona Nair empurrou Adelaide sem vergonha nenhuma para o lado de Maurício. Vocês dois combinam mais que pamonha com café, cochichou, arrancando uma risada dela. Maurício estendeu a mão com calma. Me daria essa dança? Adelaide hesitou por 2 segundos, mas aceitou. E, meu Deus, Maurício segurava sua mão com firmeza, mas também com cuidado. Não apertava demais, não puxava para aparecer. Ele conduzia devagar, olhando nos olhos dela, como se realmente enxergasse quem Adelaide era por dentro. E pela primeira vez em muitos anos, ela dançou sem medo de errar os passos. Só que do outro lado da festa, Ricardo observava tudo em silêncio. O maxilar travado, o copo parado na mão e uma sensação amarga crescendo no peito. Porque ver Adelaide sorrindo nos braços de outro homem mexeu com ele mais do que imaginava. No fim da noite, Maurício acompanhou Adelaide até em casa. A lua estava enorme no céu, iluminando a estrada de terra. Eles caminhavam devagar, aproveitando o silêncio bom entre os dois. Até que Maurício parou perto do portão e disse baixo: Você devia sorrir mais vezes assim. Adelaide sentiu o rosto esquentar. Assim como? Como quem voltou a ter esperança. Ela ficou sem resposta. E quando entrou em casa naquela noite, percebeu que tinha passado horas sem lembrar da dor que Ricardo causou. Só que o que Adelaide ainda não sabia era que alguém começaria a atrapalhar sua felicidade dali para frente. Depois da festa junina, os comentários na vila mudaram de rumo. O assunto já não era mais só a separação de Adelaide. Agora o povo cochichava sobre ela e Maurício. E, sinceramente, aquilo incomodava menos do que antes. Talvez porque, no fundo, Adelaide começasse a gostar da ideia. Maurício tinha um jeito raro de tratar uma mulher. Não fazia promessas exageradas. Não tentava impressionar com conversa bonita. Ele simplesmente estava presente. Se Adelaide comentava que o telhado da varanda estava pingando, no outro dia aparecia alguém da fazenda para consertar. Se ela passava pela praça carregando peso, Maurício surgia, tomando as sacolas da mão dela sem fazer alarde. Era cuidado nos detalhes, coisa que Ricardo deixou de fazer fazia anos. Numa manhã fria de julho, Adelaide foi até o rio lavar algumas toalhas maiores, como muita gente ainda fazia na vila. Estava distraída, esfregando tecido na pedra, quando ouviu passos se aproximando. Era Patrícia. A moça vinha arrumada demais para aquele lugar, usando botas claras que já estavam afundando na lama. Adelaide percebeu na hora que conversa boa não vinha dali. Patrícia cruzou os braços e soltou um sorriso torto.
Então quer dizer que você já arrumou substituto? Adelaide respirou fundo antes de responder. Não devo satisfação da minha vida. Só acho engraçado uma mulher da sua idade querendo bancar mocinha apaixonada. A frase veio cheia de veneno. Só que Adelaide já estava cansada de engolir humilhação calada. Levantou devagar, limpou as mãos molhadas no avental e encarou Patrícia sem abaixar a cabeça. Escuta aqui, menina. Você levou meu marido, não minha dignidade. Patrícia perdeu o sorriso na mesma hora. E antes que respondesse qualquer coisa, uma voz firme surgiu atrás delas. Tem gente que devia aprender a respeitar os outros. Maurício. Ele tinha chegado a cavalo pela estrada do Rio e viu a cena de longe. Patrícia imediatamente mudou de postura, tentando parecer inocente. Eu só estava conversando. Maurício nem olhou direito para ela. Seus olhos estavam em Adelaide. E quando percebeu a tristeza escondida atrás da firmeza dela, aquilo mexeu fundo com ele. Adelaide, eu vim trazer umas ferramentas que prometi para o seu Antônio. Posso te acompanhar até em casa? Ela assentiu em silêncio. Patrícia saiu dali mordida de raiva. No caminho de volta, Adelaide tentou fingir que estava tudo bem, mas Maurício percebeu. Ela não tem o direito de falar assim com você. Adelaide deu um sorriso fraco. As pessoas sempre acham que mulher abandonada tem obrigação de aceitar tudo calada. Maurício parou de andar por um instante. Depois segurou delicadamente a mão dela. Você não é mulher abandonada, Adelaide. Você é uma mulher que ainda não percebeu o valor enorme que tem. O coração dela disparou tão forte que parecia até que ele podia ouvir. Adelaide tentou puxar a mão de volta nervosa, mas Maurício não apertou. Apenas acariciou os dedos dela com calma, como quem queria transmitir segurança. E naquele instante, Adelaide sentiu algo que não sentia há muito tempo: proteção. Só que enquanto os dois se aproximavam cada vez mais, Ricardo começava a viver o contrário dentro da própria casa. Patrícia reclamava de tudo. Não gostava da vida simples da vila, fazia pouco da fazenda, gastava dinheiro sem pensar e vivia implicando com qualquer lembrança do passado dele. As discussões ficaram frequentes e pela primeira vez Ricardo começou a comparar. Comparava o silêncio acolhedor de Adelaide com os gritos de Patrícia. Comparava os almoços cheios de carinho com as refeições frias e apressadas que agora tinha. Comparava a paz que perdeu com a confusão que escolheu. Numa noite chuvosa, depois de mais uma briga, Ricardo ficou sentado sozinho na varanda, ouvindo os sapos no brejo e tomando café frio. E pela primeira vez desde que saiu de casa, sentiu saudade da esposa. Mas talvez já fosse tarde demais. O inverno em Santa Rosa do Vale parecia deixar tudo mais lento. As manhãs amanheciam cobertas de neblina, o cheiro de lenha queimando tomava conta das ruas e as pessoas se reuniam cedo nas cozinhas quentinhas para prosear tomando café forte. E no meio daquela calmaria, Adelaide começava a viver algo que já nem imaginava sentir outra vez. Maurício passou a fazer parte da rotina dela de um jeito natural. Às vezes, aparecia no fim da tarde só para tomar café e ouvir Adelaide falar das receitas da mãe. Em outras noites, ficavam sentados na varanda, olhando o céu escuro do interior, cheio de estrelas que quase ninguém nas cidades grandes consegue mais enxergar. E o mais bonito era que Maurício nunca apressava nada. Ele parecia entender o tempo dela, entender as feridas que ainda estavam cicatrizando. Numa dessas noites frias, Adelaide colocou uma manta nos ombros enquanto Maurício mexia distraído numa xícara de café. O rádio baixinho tocava um sertanejo antigo lá dentro. Então ele perguntou, olhando para o horizonte: "Você ainda pensa em ir embora daqui?" Adelaide ficou surpresa. "Embora? Depois de tudo que aconteceu, achei que talvez quisesse recomeçar longe." Ela demorou um pouco para responder. "No começo, eu queria fugir. Achava que essa vila só me lembrava a dor. Mas agora..." Ela parou no meio da frase.
Maurício virou o rosto devagar. Agora? Adelaide sorriu de leve, quase tímida. Agora algumas coisas começaram a fazer sentido de novo. Maurício sustentou aquele olhar por alguns segundos. E, meu Deus, tinha tanta coisa naquele silêncio que Adelaide até perdeu o ar por um instante. Só que a paz dos dois começou a incomodar algumas pessoas da vila, principalmente Ricardo, porque quanto mais ele via Adelaide feliz, mais percebia o tamanho da besteira que fez. Patrícia já não escondia o desinteresse. Vivia dizendo que queria ir embora dali, reclamava da poeira, da simplicidade da vila e até das roupas de Ricardo. "Você parece um velho", soltou numa discussão. Aquilo atingiu o orgulho dele como faca e piorou quando ouviu comentários sobre Adelaide e Maurício juntos na feira da cidade. Numa manhã de domingo, Ricardo perdeu a coragem de vez e apareceu na casa de Adelaide sem avisar. Ela estava no quintal colhendo tempero quando viu a caminhonete parar no portão. O coração dela travou por um segundo. Ricardo desceu devagar, parecendo mais cansado, mais abatido. Os cabelos grisalhos já apareciam de novo e o olhar arrogante de antes tinha desaparecido. "A gente pode conversar?", perguntou baixo. Adelaide secou as mãos no avental antes de responder. "Sobre o quê?" Ricardo respirou fundo. "Eu errei." Ela permaneceu em silêncio. E talvez aquilo tenha assustado mais Ricardo do que qualquer grito. "Eu achei que estava vivendo algo novo, mas era ilusão." Adelaide sentiu uma mistura estranha dentro do peito. Não era felicidade. Também não era raiva. Era como olhar para uma casa antiga onde já foi feliz, mas entender que não consegue mais morar lá. Ricardo deu um passo mais perto. "Eu sinto falta da nossa vida." Adelaide baixou os olhos por um instante. E então respondeu com calma. "Você não sente falta de mim, Ricardo. Sente falta do conforto que perdeu." Aquilo desmontou ele, porque no fundo era verdade. Antes que Ricardo dissesse mais alguma coisa, outro carro surgiu na estrada de terra. Maurício. Ele desceu da caminhonete carregando algumas madeiras que tinha prometido trazer para arrumar o galinheiro. Mas ao ver Ricardo parado ali, entendeu a situação na hora. O clima ficou pesado. Ricardo olhou para Maurício com aquele orgulho ferido de homem que percebe que perdeu espaço. Maurício, por outro lado, permaneceu tranquilo. Só caminhou até Adelaide e perguntou naturalmente: "Tá tudo bem?" E foi nesse momento que Adelaide percebeu uma diferença enorme entre os dois homens. Ricardo sempre queria ser o centro. Maurício queria ser abrigo. Adelaide então respirou fundo e respondeu olhando diretamente para Maurício: "Agora tá." E Ricardo sentiu naquele instante que talvez tivesse perdido Adelaide para sempre. Depois daquele dia, Ricardo mudou completamente. O homem que antes andava pela vila cheio de certeza, agora parecia carregar um peso nas costas. Começou a aparecer mais calado, evitava rodas de conversa e já nem fazia questão de esconder que as coisas com Patrícia estavam desmoronando. E a verdade logo apareceu para todo mundo. Patrícia estava saindo escondida com um rapaz mais novo da cidade vizinha. Quando Ricardo descobriu, foi como levar um golpe do próprio orgulho. Numa discussão feia, ela jogou na cara dele: "Você largou sua mulher por mim. O que esperava? Que eu ficasse presa nessa vida parada?" 2 dias depois, Patrícia foi embora levando malas, algumas joias e o pouco de vaidade que ainda restava naquela relação. A notícia correu pela vila inteira antes mesmo do almoço, mas Adelaide não comemorou. Sabe quando a dor já amadureceu tanto que vira apenas aprendizado? Era isso. Ela ouviu os comentários das vizinhas enquanto escolhia tomates na feira e apenas seguiu sua vida. Porque no fundo, Ricardo já não ocupava o mesmo espaço dentro dela. Enquanto isso, Maurício e Adelaide ficavam cada vez mais próximos. Só que não era aquela paixão desesperada de novela. Era uma coisa bonita, calma, construída nos detalhes, nos cafés divididos na varanda.
nas caminhadas perto do rio, nas vezes em que Maurício levava Adelaide para passear de cavalo pelas terras da fazenda Bela Vista, só para mostrar o pôr do sol no alto da colina. E Adelaide voltava a rir de verdade. Rir até dos próprios tombos, quando tentava subir no cavalo sem jeito. Maurício ria junto, segurando ela pela cintura antes que caísse. Desse jeito vou ter que ficar do seu lado o tempo inteiro, brincava ele. E isso seria ruim? Adelaide respondeu uma vez sem pensar. Os dois ficaram em silêncio logo depois, daquele silêncio cheio de vontade. Maurício se aproximou devagar, passando a mão no rosto dela com tanto carinho que Adelaide quase se emocionou. Para mim seria a melhor coisa do mundo. Então veio o beijo, calmo, quente. Daqueles que não precisam de pressa porque carregam sentimento de verdade. Adelaide fechou os olhos sentindo o coração bater forte como menina apaixonada. E talvez fosse exatamente isso que assustava e encantava ao mesmo tempo. Porque depois de tanta dor, ela estava amando outra vez. Só que o destino ainda guardava uma última provação. Numa tarde de temporal, Adelaide recebeu a visita inesperada de Ricardo. Ele estava molhado da chuva, abatido, com o olhar perdido. Eu precisava te ver. Adelaide hesitou antes de deixar ele entrar. Ricardo olhou em volta da casa e percebeu que tudo parecia mais vivo. As flores na janela, a toalha bonita na mesa e até Adelaide parecia diferente. Mais leve, mais forte. Ele respirou fundo e falou quase num desespero contido. Eu sei que não tenho direito nenhum de pedir isso, mas me dá outra chance. Adelaide sentiu pena. Pena verdadeira, porque aquele homem diante dela já não parecia o mesmo Ricardo confiante que a trocou sem olhar para trás. Era alguém vazio, tentando recuperar tarde demais o que destruiu. Eu passei noites me culpando, ele continuou. Achei que você nunca fosse seguir em frente. Adelaide respondeu baixo, mas firme. Nem eu sabia que conseguiria. Ricardo baixou a cabeça. E naquele instante, a porta da cozinha se abriu devagar. Maurício tinha chegado mais cedo da fazenda e parou ao perceber a cena. O silêncio ficou pesado. Só que Adelaide não hesitou dessa vez. Caminhou até Maurício e segurou sua mão. Ricardo entendeu tudo sem precisar ouvir mais nada. E talvez aquilo tenha doído mais do que qualquer discussão. Antes de ir embora, ele olhou uma última vez para Adelaide e perguntou quase num sussurro: Você ama ele? Adelaide apertou de leve a mão de Maurício antes de responder. Ele me fez lembrar da mulher que eu tinha esquecido que era. Ricardo apenas assentiu, segurando as lágrimas do jeito que homem daquela época costumava fazer. E foi embora debaixo da chuva, sozinho. Enquanto Adelaide observava a caminhonete desaparecer na estrada de barro, Maurício a puxou devagar pela cintura, protegendo ela do frio. E naquele abraço, Adelaide sentiu algo que não sentia havia muitos anos: paz. Depois daquela noite chuvosa, Adelaide teve certeza de que alguns ciclos realmente precisam terminar para que a vida possa florescer de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. A primavera chegou em Santa Rosa do Vale, deixando os ipês amarelos pela estrada e o perfume das flores tomando conta das manhãs. A vila parecia mais bonita, ou talvez fosse Adelaide que agora enxergava tudo diferente. Maurício passou a frequentar a casa dela sem receio. Já era comum os dois serem vistos juntos na feira, na missa de domingo ou sentados perto do rio, dividindo pedaços de bolo embrulhados em pano de prato. E curioso como o amor tranquilo chama a atenção, né? Porque as pessoas começaram a comentar menos da separação e mais sobre como Adelaide parecia feliz outra vez. Até Dona Nair vivia dizendo: essa mulher rejuvenesceu uns 10 anos. E não era exagero. Adelaide voltou a se cuidar por ela mesma, voltou a cantarolar enquanto fazia almoço, voltou a rir alto, voltou a viver.
Maurício também mudou. O homem sério e reservado passou a sorrir mais. Os peões da fazenda até brincavam dizendo que o patrão vivia distraído olhando para o nada. Mas o que ninguém sabia era que Maurício já não conseguia imaginar a vida sem Adelaide. Numa tarde de domingo, aconteceu a tradicional festa da primavera da vila. Tinha música ao vivo, mesa cheia de doces caseiros e casais dançando no salão simples da associação. Adelaide apareceu usando um vestido claro que balançava leve com o vento. Quando Maurício a viu entrando, ficou alguns segundos em silêncio, admirando. "Se eu olhar demais, o povo da vila vai perceber", brincou ele baixinho. Adelaide riu daquele jeito gostoso que ele amava ouvir. Durante a dança, Maurício segurou a mão dela com delicadeza e perguntou perto do ouvido: "Posso te confessar uma coisa?" "Depende. Eu me apaixonei por você muito antes de você perceber." Adelaide sentiu os olhos marejarem na mesma hora, porque depois de tudo que viveu, ouvir aquilo parecia até presente de Deus. Ela encostou a cabeça no peito dele, enquanto os dois dançavam devagar ao som da sanfona. E pela primeira vez em muitos anos, Adelaide não sentia medo do futuro. Mais tarde, já perto do fim da festa, Maurício levou Adelaide até o jardim iluminado por pequenas lanternas penduradas nas árvores. O vento balançava os cabelos grisalhos dele, enquanto tirava algo do bolso da camisa. Não era joia cara. Não era luxo, era uma aliança simples, bonita e discreta, do jeito que combinava com os dois. Adelaide levou a mão até a boca, surpresa. Maurício então disse com aquela voz calma que sempre fazia o coração dela se aquietar: "Eu não quero ocupar lugar de ninguém na sua história, quero construir uma nova ao seu lado." Adelaide não conseguiu responder de imediato. As lágrimas vieram antes. Mas eram lágrimas diferentes daquela mulher destruída do começo da história. Agora eram lágrimas de quem finalmente tinha encontrado amor sem precisar implorar por ele. Ela sorriu emocionada e respondeu baixinho: "Sim." E a vila inteira aplaudiu quando os dois voltaram de mãos dadas para o salão. Até porque, no fundo, todo mundo adora ver um coração machucado voltar a sorrir. Ricardo ainda permaneceu em Santa Rosa por um tempo. Mais quieto, mais humilde. Dizem que aprendeu da pior forma que certas escolhas custam caro demais. Mas Adelaide já não carregava mágoa. A dor tinha virado passado, porque Maurício não apareceu na vida dela para apagar cicatrizes. Ele apareceu para mostrar que ainda existia felicidade depois delas. E anos mais tarde, quando alguém perguntava para Adelaide como conseguiu dar a volta por cima depois de tanta humilhação, ela apenas sorria, olhando Maurício na varanda da fazenda e respondia: "Tem perdas que chegam disfarçadas de fim, mas na verdade são o começo da melhor parte da vida da gente." E você acredita que algumas perdas acontecem justamente para colocar a pessoa certa no nosso caminho? Me conta aqui nos comentários o que você achou da história da Adelaide. E se você gosta dessas histórias emocionantes, leves e cheias de romance, aproveita para se inscrever no canal. Sua inscrição ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias gostosas de ouvir. Até a próxima história.